queridos e queridas, estamos aqui para a terceira aula de redação, mais uma aula super válida, que vocês ganharão uma bagagem de conhecimento muito grande, né? À medida em que vocês se dispõem a se dedicar e a ampliar seus horizontes, suas perspectivas a respeito da língua portuguesa e assim aplicar na redação, né? Eu bato novamente nessa tecla, até ela quebrar, de que redação é estratégia, simplesmente estratégia. Não uma mera estratégia, mas algo muito bem definido, para que não se tenha dúvidas, para que não se tenha lacunas na hora de executar o seu texto dissertativo argumentativo. Então, na segunda aula, eu elenquei as 5 competências que nos são impostas, nos são solicitadas, e como garantir, como gabaritar a competência 1, né? Eu aprofundei a competência 1 e hoje eu irei dar continuidade às formas, às maneiras, os caminhos que que devemos trilhar para gabaritar essa competência 1, que garante para mim os 200 pontos. Então, só para vocês não esquecerem que o que diferencia uma redação de outra, uma que tirou 200 e 160, é exatamente um domínio muito mais claro e notório de norma da língua portuguesa, tá? E como a gente mostra para o corretor esse domínio, é aplicando alguns recursos que muitas vezes passam despercebidos por vocês, alunos. Então, quando eu apresento essa aula, muitas vezes fazem, meu Deus, eu nunca pensei isso, eu nunca pensei que os 2 pontos falariam tanto em uma redação, né? Falariam, entre aspas. Nunca pensei que um travessão teria tanto significado dentro de um texto, como eu estou aprendendo. Então, eu espero que vocês estejam anotando, que vocês estejam transcrevendo informações relevantes para o caderno de vocês, para que fixe na mente, tá? Então, quiser praticar a redação, nós vamos chegar lá ainda, de pedir uma redação para vocês fazerem, arrumar a forma da gente corrigir esses textos, mas a prática sem estratégia, ela é em vão. Fiquem muito cientes disso, ela é em vão, ok? Então, hoje, né, eu irei dar continuidade, depois a gente, na próxima aula, fecha a competência 1, com estratégias que eu aprendi com professores também muito renomados e que merecem destaque, para a gente poder seguir para a competência 2 em diante, tá? Então, espero que vocês gostem, espero que vocês saiam daqui diferente, que vocês fechem esse computador, a televisão, seja o que for de vocês, saindo diferente de como entraram aqui para assistir a aula, com muito mais conhecimento, que é o que garante a vitória, né? Então, vamos seguir. Ainda na competência 1, como alcançar os 200 pontos, né? Ainda na competência 1, nós vimos uma estrutura muito delimitada na primeira aula, do que precisa ter uma introdução, desenvolvimento, a conclusão, né? Características, eu expliquei cada uma dessas características, falei que vocês têm que naturalizar muito desses termos, mas além disso, compreender por que eles devem estar ali, porque sem eles a gente não tem uma redação propícia para alcançar a nota do Enem, a nota máxima do Enem, se quer atender alguns requisitos do Enem. Então, precisa daquela estrutura. E as competências também têm suas exigências. E a competência 1, ela precisa mostrar esse domínio de norma, tá certo? E hoje eu trouxe outros recursos que talvez também vocês não tenham notado a importância deles. Talvez vocês tenham visto esses recursos em muitas redações de nota 1000, mas não tenham parado para refletir. E eu irei apresentá-los agora, tá? Então, eu quero garantir os 200 pontos da gente logo na primeira competência. Eu quero que o corretor pegue a sua redação como parâmetro de dizer, abaixo disso aqui já é menos do que 200. Isso aqui merece 200. Isso tá diferente dos demais. Isso tá fora do comum. Isso tá longe da obviedade. Então, merece uma pontuação a mais, né? Se eu apresento mais conhecimento, eu mereço mais pontuação. Isso é óbvio e justo. Quem tem mais conhecimento merece uma maior pontuação, por mais que as 2 redações
falem absolutamente a mesma coisa, passem absolutamente a mesma mensagem, ok? Eu preciso ter um diferencial para eu garantir os meus 200. E eu vou mostrar também nessa aula e na outra, quando a gente finalizar a competência 1, o que deve ter, assim, de maneira indispensável mesmo, né? Porque tudo que eu falo é muito indispensável, mas sempre tem algo assim que você não pode sonhar em não aplicar. Que eu vou explicar para vocês por que tem que ter isso. E se não tiver, já não temos mais 200. A gente pode conseguir até 160, mais 200 não. Ok? Então vamos passar. Formalize sua linguagem. O que seria formalizar a linguagem? É muito autoexplicativo esse título. Formalizar a linguagem é tirá-la de um nível normal para ampliá-la e colocá-la no nível formal, né? Eu coloquei aqui que a linguagem formal deixa a redação mais interessante. Isso é fundamental. Parece uma frase qualquer, mas redações interessantes são redações que trazem informações de que você é um aluno especial. Redações interessantes mostram que você é um aluno que se esforçou para impactar o leitor, né? Especificamente o corretor. É um aluno que quis causar um impacto e ele soube muito bem como causar desde a primeira competência. Então, se eu já decidi tirar a minha linguagem do normal para o formal, já fiz uma boa tarefa. Eu coloquei aqui, ó, que vocês podem ver essas setinhas, elas seguem, né? Primeiro vem coloquial, depois normal e formal. Coloquial é a linguagem que eu tenho no dia a dia, que não pede de mim nenhum tipo de complexidade em relação à língua. Eu simplesmente falo e me expresso e todos compreendem, não tem juízes, né? Naquilo que eu falo, naquilo que eu escrevo, não. Quando eu decido colocar na minha redação a linguagem coloquial, é como se eu estivesse de fato abortando o meu texto, é como se eu estivesse, como não, pedindo para que o corretor nem termine de ler, porque não tem como corrigir meu texto com linguagem coloquial. Diz muito sobre mim, diz muito sobre o que eu sei. Então, não é que eu tenho que falar as palavras mais difíceis, as mais complexas, não. Não é isso. Ninguém tem um vocabulário erudito 24 horas por dia ou em todos os textos que se propõem a fazer. Não. Eu preciso listar na minha mente, depois de um tempo de estudo, um vocabulário que me garante um conforto em relação a ele sabe que eu saí do nível normal. O corretor sabe, vai identificar que eu saí, que eu fiz escolhas mais corretas, mais coerentes, mais sensatas em relação à minha língua. Então, coloquial é um tipo que eu não devo usar jamais na minha redação. Ele fala que eu não sei utilizar a língua portuguesa para fins específicos, porque a redação do Enem é um fim específico, é uma finalidade muito, muito particular, não sei se assim eu poderia dizer, mas tem suas exigências já muito pré-determinadas, e fugir disso é solicitar a nota 0, né? Então, se eu escrevo como eu falo, é porque eu não sei distinguir oralidade de escrita e nem sei aperfeiçoar a minha escrita para alguns fins diferentes daqueles que eu estou acostumado, que eu mais utilizo cotidianamente. Então, eu vou colocar aqui em amarelo a palavrinha. Eu já disse a vocês, quando eu terminar todas essas aulas, eu vou fazer um curso de coordenação motora, gente, porque tá babado. Ó, não. Um não aqui bem grande. Não. Não. Uma seta aqui, ó. Para vocês não esquecerem que não se deve usar a linguagem coloquial. Não é assim, evite. Não. Não se deve usar linguagem coloquial na redação. O termo evite eu vou usar para a linguagem normal. Isso aqui, minha gente, todos essas setinhas eu vou chamar de níveis.
de linguagem, tá? Níveis de linguagem. Então é como se fosse um joguinho mesmo. Se eu ganho aquela partida, aquele nível, eu vou subindo de nível consequentemente. Então, à medida que eu ganho conhecimento, eu já vou naturalmente descartando alguns níveis de linguagem, porque eles não mais são capazes de trazer a expressividade que eu quero para o meu texto, não são capazes mais de traduzir o meu pensamento e meu propósito para aquela redação, tá certo? Eita, falei níveis e coloquei nível. Níveis. Cadê, meu Deus? Níveis de linguagem. Então, o não eu uso para o coloquial, que não se deve usar, não temos o que discutir. Coloquial é uma linguagem totalmente informal e reflete a minha oralidade. E eu vou colocar aqui para evite, normal, para evite, eu vou explicar por quê. Evitar. Por que eu não coloquei não? Evite, tá? Evite. Só um minuto. Não desistam de mim, eu tenho solução. Evite. É um tantinho. Evite. Por que coloquei esse termo? Eu não vou dizer assim, não use. Não, é impossível manter um padrão totalmente complexo numa redação do início ao fim. É complicado. Eu apresento para vocês estratégias muito relevantes que eu aprendi, que eu decido repassar, porém eu tenho consciência de que são mais difíceis de serem colocadas em prática, mas não impossíveis. Realmente tem um resultado muito bom. Quem estiver conseguindo entender, quem estiver anotando, praticando com estratégia, tem um resultado eficaz. Isso é fato, tá? Porque não tem como eu ter duas redações e a primeira redação apresentar uma linguagem coloquial ou normal, enquanto você que aprendeu estratégias de apresentar a linguagem formal tirar menos do que aquela ou tirar igual, equivalente à outra redação. Não, você está acima da média. É esse meu propósito para vocês. Ficar acima da média. Então, evitar, porque eu tenho que selecionar muito bem as palavras na hora de colocá-las no meu texto, para fazerem parte do contexto e passarem uma mensagem em conjunto, ok? Então, não é uma redação errada, uma linguagem normal, com palavras nada muito incomuns, mas é um caminho muito mais eficaz, ok? Então, a linguagem formal é o que eu apresento para vocês hoje. A primeira não, né? Nós já vimos de alguma estratégia como travessão dos pontos. Essa é a primeira dessa aula. Apresentar a linguagem formal na redação. E como fazer isso? E exemplificar isso. Vou apresentar para vocês agora. Então, eu vou colocar aqui com outra cor de roxo. Bem grande aqui, ó. Z. Tá? Não ficou visível, mas vocês entenderam. Use, vou colocar até uma exclamação aqui. Use e abuse dessa estratégia na redação de vocês. Ok? Temos níveis, não devo usar coloquial de maneira alguma, de forma alguma. Evitar usar normal, porque ele está na média e eu quero acima da média. E utilizar a linguagem formal, porque ela com certeza traz um caráter diferente, conhecimento diferente para o seu corretor, tá? Aqui eu vou ter um exemplo de um aluno chamado Richard Neves Caputo, que tirou 1000 na redação de 2015, aqui é violência contra a mulher, tá? E eu trouxe esse exemplo para nós vermos como ele aplicou essa linguagem formal nesse trecho. Então vamos lá. Esse errôneo enraizamento moral se comunica com a continuidade da suposta diminuição da figura feminina, o que eventualmente acarreta a manutenção de práticas de violência das mais variadas natureza. A patriarcal cultura verde e amarela durante muitos anos foi de encontro aos princípios do iluminismo e da Revolução Francesa. Nesse contexto é fundamental a reforma de valores da sociedade civil. Tá? Eu vou sublinhar alguns exemplos que garantem para o meu corretor que eu
que garanta para o professor que eu consegui apresentar uma linguagem formal, sem nenhum tipo de dúvida, porque a linguagem formal ela é muito perceptível, ela é muito fácil de ser identificada. Você consegue notar por que ela é muito fácil de ser identificada, professora? Porque ela é muito incomum. Ela é muito incomum. Então, quando o corretor vê, ele já... Ah, esse garoto tem um diferencial, porque eu já corrigi 100 redações e elas mantêm o mesmo nível de normalidade da língua, mas esse aluno não, ele decidiu trazer diferente, fazer diferente. Então, por exemplo, esse errôneo, eu já venho com errôneo, né? Ao invés de... Não ruim, mas esse equivocado, enraizamento, esse comum enraizamento moral. Enfim, eu escolhi o errôneo já me posicionei de maneira diferente. Se comunica com, se comunica com, é o mesmo que eu colocar tem a ver com a continuidade da suposta diminuição, né? Tem a ver. E eu não coloquei tem a ver, porque já faz parte de uma linguagem normal, de um nível normal. Se eu substituo tem a ver para se comunica com, eu já tenho minha primeira expressão, no caso aqui, minha segunda expressão de linguagem formal, tá? Então, substituir tem a ver por se comunica com. Vão anotando essas expressões para que vocês internalizem e naturalizem-as. Se comunica com a continuidade da suposta diminuição da figura feminina, o que eventualmente, eventualmente, é o mesmo que eu dizer às vezes, né? Mas ao invés de eu colocar às vezes, que é um termo de linguagem normal, eu opto por eventualmente. Muito mais elegante. E além de ser elegante, além de tornar meu texto muito mais harmônico, bonito e interessante, eu bato ponto e garanto os meus 200 logo na primeira competência. Sim, porque ela é uma das estratégias. E por mais que seja sutil a diferença, deixa você acima da redação anterior. E eu espero que você seja essa redação que esteja acima, e não seu concorrente. Por isso que eu digo, anotem, tá? Ponham em prática. Eventualmente, acarreta, acarreta. Sei que vocês já ouviram falar, mas eu acredito que vocês não têm costume de utilizar esse verbo. Acarreta, a gente poderia colocar gera, né? Causa. Então, não. Substituir esses dois termos por acarreta, por ser consciente da necessidade de utilizar a linguagem formal na redação do Enem. Eu preciso mostrar excelente domínio. Então, tenham essa consciência, ok? Muito mais fundamentada. Então, ao invés de colocar gera, coloquei acarreta. Acarreta a manutenção de práticas de violência das mais variadas natureza. A patriarcal cultura verde e amarela, ai meu Deus, coordenação péssima. A patriarcal cultura verde e amarela, ao invés de eu colocar sociedade, né, os brasileiros, enfim, eu decido colocar cultura verde e amarela, que é o mesmo que sociedade. Eu já substituo mais um termo de linguagem normal para avançar em uma casinha de linguagem formal, tá certo? Durante muitos anos foi de encontro aos princípios do iluminismo. Eu vou explicar já para vocês que muitas pessoas confundem esse termo, essa expressão, com foi ao encontro, foi de encontro. Algumas pessoas acham que significa a mesma coisa, outras acham elegante, mas não sabem o que significa, nem escolhem por não usar. Inclusive, antes de eu dar continuidade aqui, porque eu sempre abro alguns parênteses que eu considero importantes serem mencionados. Muitas pessoas evitam utilizar muitas expressões que consideram válidas, que já leram vários textos com essas expressões e acharam textos muito interessantes, complexos e notoriamente apresentando que a pessoa, o autor, tem o domínio de norma, mas hesitam usar porque não sabem mesmo o significado e têm medo de errar. E eu que estou falando para vocês, arrisquem-se, mas arrisquem-se com responsabilidade. Por isso que listar, ler muitas redações de nota 1000, listar esses verbos, listar essas estratégias, esses 2 pontos, essas travessões com diferentes propósitos,
é extremamente, é de suma necessidade. Porque você não pode utilizar um termo que você tem dúvida. Isso aí não. Mas eu quero que você arrisque-se e saia do comum, mas com responsabilidade. Ok? Então, foi de encontro é o mesmo que dizer foi contra, tá? É contrário, não é a favor, é contrário aos princípios do Iluminismo e da Revolução Francesa. Mais adiante eu vou explicar esse termo melhorzinho para vocês, ok? Nesse contexto é fundamental a reforma de valores da sociedade civil, que aqui tudo bem. Mas nós temos errôneo, se comunica com, que é o mesmo que tem a ver, tá certo? Ó. Tem a ver e vou colocar um traço aqui, ó. Não utilize, substitua esse termo tem a ver para se comunica com, ok? Eventualmente acarreta. Eu posso utilizar por às vezes. Substituir o meu às vezes, né? Às vezes. Ó, passei um traço aqui e ao invés de utilizar às vezes, eu optei por eventualmente. Utilizando a estratégia que a professora Adriele falou para vocês. Aplique em linguagem formal no texto. Aqui, acarreta, eu substituí por... Aqui, ó. Substituir acarreta. Substituir gera ou causa, mas eu vou botar gera, por acarreta, tá? Ó, já 3 palavras que eu fiz a substituição, passou a mesma mensagem, porém eu apresentei um domínio maior, um domínio de conhecimento maior, portanto eu mereço uma nota maior. Cultura verde e amarela, ao invés de colocar sociedade, eita, vou passar um tracinho aqui em vermelho, ó. Gera, passei um traço. Sociedade. Tenham paciência comigo. Sociedade. Cadê, meu Deus? Passar um tracinho vermelho aqui. Ao invés de utilizar sociedade, que é um termo que fica no patamar da linguagem normal, não é errado, não é errado. Falo mais uma vez, não é errado. Mas é comum demais. E os 200 pontos pedem excelente domínio. Eu não tenho excelente domínio se eu participo de uma massa de pessoas que escrevem da mesma maneira. Não tenho nada de excelente, eu tenho um básico de todo mundo. Foi de encontro, que, né? Vou colocar aqui para vocês. Contrário, né? Foi com contra, tá isso. Foi contra. Então, galera, recapitulando, apresentei os níveis de linguagem para vocês, expliquei o porquê devemos apresentar que nós avançamos de nível em relação à linguagem, né? Eu não utilizo o coloquial, não tenho que se discutir. O normal, vou usar, obviamente vou usar. Não, falei que não tem como manter um padrão totalmente formal do início ao fim, mas eu faço seleções de palavras do nível formal para que ele perceba que eu sei sim em que momento aplicar determinadas estratégias para causar impacto no meu corretor,
tá certo? Então, esse foi um trecho que a gente aplicou a primeira estratégia da aula de hoje, linguagem formal, e agora nós vamos passar. Mas antes de entrar na outra estratégia, a fim de garantir os 200 pontos, logo na primeira competência, eu trouxe para vocês esses termos, esse termo que eu mencionei logo agora, em que eu disse que muitos alunos têm dúvida e acabam não utilizando e perdem essa oportunidade de apresentar um conhecimento maior, que é o termo foi de encontro a ou foi ao encontro de. Ir ao encontro ou ir de encontro. Quando eu digo ir de encontro à aprovação ou ir ao encontro da aprovação. Se eu falo que eu estou indo de encontro, porque eu sou contrária à minha aprovação, né? Sou contrária à aprovação. Não é algo favorável. Quando eu digo que eu vou ao encontro da aprovação, porque eu estou... Quando eu vou ao encontro, eu estou abraçando essa aprovação, eu estou sendo a favor dessa aprovação, certo? Então, foi de encontro é foi contrário. Foi ao encontro, foi a favor, ok? Então, quando eu usar o foi de encontro, indicando contrariedade, eu vou usar o a, tá certo? Como a gente utilizou anteriormente, foi de encontro aos princípios do iluminismo da Revolução. Foi ao encontro, ó, eu utilizo de, né? Foi ao encontro dos princípios. Eu vou utilizar já a preposição, ok? Então, foi de encontro, foi ao encontro, ok? Quem vai de encontro vai contra, quem vai ao encontro vai a favor de algo ou de alguém, de alguma opinião, enfim. Não erre mais, é um termo muito importante para ser utilizado na minha redação, porque ele faz parte da estratégia que nós estamos aprendendo e assimilando desde a primeira aula, ok? A meta é 200 pontos na primeira competência. Não é algo difícil, não. É algo que nós vamos conseguir. Porque tem muita coisa interessante daqui para as outras aulas ainda. Não percam, sério, não percam. Vocês vão amar. Atentem-se às expressões formais. Aqui eu trouxe um exemplo também muito válido antes da gente entrar na outra estratégia, que é, ó, coloquial, o termo agente. Vou pegar aqui. Agente. A gente do Brasil é um povo muito caloroso. A gente aqui do Brasil é um povo muito caloroso. Isso é extremamente coloquial. É como se eu estivesse falando numa roda de amigos, sem nenhum tipo de formalidade, sem nenhuma necessidade de formalizar a minha linguagem, porque todos compreendem a mensagem. Ok, compreendem. Mas a partir do momento que eu escrevo e que eu tenho como eu posso dizer, planejar a minha ideia para poder transcrever, eu necessito melhorar o meu vocabulário, sim. Okay? Porque outra pessoa está lendo, ela não tem como identificar expressões ou qualquer coisa desse gênero. Então, agente é um termo coloquial, deve ser descartado, na verdade, da minha redação. Normal seria a sociedade, né? A sociedade brasileira é muito calorosa. Ok, tá errado. É uma frase muito importante também, muito interessante. Porém, fica no nível da normalidade e é algo que eu não quero, eu tô querendo desconstruir esse conceito de vocês. Faz muito tempo que eu tô querendo desconstruir vários conceitos de vocês. Então, ficar apavorado porque eu não tenho um vocabulário excelente, ficar apavorado porque, meu Deus, eu não estou praticando redação, ou N fatores, não. Eu quero que você absorva estratégias e as aplique, ok? Então, agora você já sabe que agente não é um termo interessante para ser usado, não deve ser usado. A sociedade entra no nível de normalidade, mas você pode ficar ainda na média dos 160 pontos. E quando eu uso a cultura verde-amarela, ó, ai meu Deus. Quando eu uso a cultura verde-amarela, eu já estou indicando que tenho sim um domínio diferente do meu concorrente. E eu mereço uma pontuação a mais, ok? Jamais igual ao outro que não apresentou isso. Então, agente, sociedade, cultura verde e amarela são níveis de linguagem, porque eu já tinha mostrado para vocês essas setinhas sem exemplos, e agora eu trouxe exemplos para que vocês fundamentem mais esse conceito de que tem sim
um caráter muito mais interessante se eu usar a cultura verde e amarela ao invés de a gente. Falam a mesma coisa, mas pessoas com conhecimentos divergentes mesmo, ok? Uso dos verbos irregulares. Aqui já vou passar para outra estratégia, a fim também desses 200 pontos da primeira competência, que nós estamos tanto lutando para conseguir. E é um caminho também muito eficaz, porque, novamente, não muda, a mensagem fica a mesma, mas tem o seu diferencial, por mais sutil que seja, tem o seu diferencial. Por menor que seja a diferença de um conhecimento para outro do seu concorrente, você não vai ser analisado da maneira igual ao seu concorrente, você vai ser analisado diferente, porque seu conhecimento merece uma análise diferente. Então tenha em mente disso. O normal ele vai aplicar para a maioria, para o diferente ele vai aplicar algo diferente e muito mais complexo, ok? Então, professora, eu não lembro o que são verbos irregulares. Para vocês saberem o que são verbos irregulares, vocês precisam ter em mente, antes de tudo, né, de antemão, que nossa língua portuguesa é formada por outros tipos de verbo, obviamente, mas nessa aula saibam destes, regulares e irregulares. Então, reconhecer a diferença entre eles é o primeiro passo. Eu trouxe aqui bem simplesinho, um exemplo muito basiquinho. Os verbos irregulares, eu trouxe a conjugação do verbo dever em diferentes tempos verbais. Eu devo, eu devi, eu deverei, né? Presente, passado e futuro. Se eu parar para analisar aqui, eu vou ver algo em comum entre esses três verbos, entre esses três modos, esses três tempos verbais. Apesar de ser tempos verbais diferentes, eles apresentam uma partícula em comum entre todos, ó. Devo, devi, deverei. Certo? Então, o deve é o que eu chamo de radical. E esse radical no meu verbo regular é totalmente identificado, totalmente identificável, facilmente percebido, porque ele é imutável, independente da minha conjugação, independente do meu tempo verbal, ele é imutável, inflexível. Radical, ele é fixo, certo? Na minha palavra, nos meus verbos que derivarão daquele no infinitivo. Dever. Quando eu passo para os irregulares, vocês já devem imaginar agora a diferença. Se eu falei que no regular a partícula ela permanece idêntica entre esses verbos, no irregular não. Eu não tenho como, por exemplo, prever qual vai ser minha desinência a partir do radical, não, porque ela é totalmente diferente. Aí está a dificuldade. Muitas vezes nós optamos por utilizar um verbo regular na nossa redação. Talvez vocês nem tenham parado para pensar, eu estou usando o verbo regular ou irregular. Mas agora vocês vão pensar porque faz parte de uma estratégia em redação a isso. E agora vocês já que esses verbos indicam a mesma coisa, eu vou optar por apresentar um verbo irregular, que é o que a maioria decide não usar, por dificuldade, por medo de errar, por não saber realmente como usar, porque se eu não tenho uma partícula igual para todas as minhas conjugações, fica difícil identificar qual eu vou colocar, óbvio. Então eu preciso de muita leitura. Por isso que eu digo que fazer uma tabela com esses verbos irregulares, fazer uma tabela com expressões muito mais formais, que você possa, por exemplo, que nós vimos anteriormente, colocar uma tabela lá em que de um lado eu tenho uma coluna eu tenho expressões normais e a outra coluna eu tenho expressões formais. E faça a diferença, perceba que falam a mesma coisa, porém eu vou utilizar essa aqui porque faz parte da metodologia que eu vou aplicar na minha redação do Enem, ok? Então, verbos irregulares, ó, tenho, já mudou aqui para o I, né? Tinha, tive, diferentes uns dos outros. A única coisa que se repete é o ter, mas eu não considero o ter como radical. Ter é uma letra em comum do verbo infinitivo, mas radical não tenho como identificar porque é totalmente mutável, né? Muda a cada nova conjugação, ok? Então, atentem-se. Estratégia, usar verbos irregulares. Aprendam a lista de verbos irregulares, porque aqui infelizmente não é uma aula de gramática para eu apresentar para vocês os inúmeros verbos regulares que apresentam às vezes a mesma coisa, mesma informação, mas
Na redação é necessário utilizar, reconhecer, sim, a importância deles para a construção do meu texto, para a construção do meu enunciado, ok? O verbo haver, por que eu destaquei o verbo haver? Porque o verbo haver, quando a gente lê algo e que tenha a presença do verbo haver, já traz uma coisa assim a mais. Essa pessoa utilizou um verbo haver, é uma coisa tão bonita, tão elegante, mas a pessoa utilizou porque, muito provavelmente, ela entende da importância de aplicar esse verbo, às vezes mais relevante do que outros, pela sua dificuldade mesmo, né? Então, quanto maior a dificuldade de aplicar ou de possuir algum tipo de conhecimento, maior é o seu retorno positivo, ok? Então, o verbo haver conjugado ficaria eu, ei, tu, as, ele, ar. Obviamente, faz parte de um verbo irregular, né? Não depende de um radical para derivar outras desinências, mas totalmente flexível. E aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos, né? A mesma mensagem, mas que eu decidi substituir o verbo dever, que é o verbo regular, para o verbo haver, né? Conjugado como na segunda pessoa. Então, o Ministério Público, desculpem, aqui ficou público, mas é público, tá certo? O Ministério Público deve denunciar o trabalho escravo. Ó. Deve denunciar o trabalho escravo. Tá errado, professora, essa frase? Professora, não tá errado, meu amor. Mas o aluno número 1 trouxe uma redação que tem essa frase: o Ministério Público deve denunciar o trabalho escravo. Ok. Nada errado, esse menino foi coerente. Mas o aluno 2 trouxe: o Ministério Público há de denunciar o trabalho escravo. Terá a mesma nota? Não. Eu afirmo para você que não terá a mesma nota, ok? A não ser que a pessoa compense ao longo de toda a sua redação, mas nós estamos aqui para trabalhar da primeira competência até a última, muito bem estudada, muito bem apresentada. Então, na primeira competência, o aluno que trouxe o verbo dever como verbo regular e o segundo aluno trouxe o verbo haver, eu tenho sim um diferencial e eu mereço uma pontuação diferenciada. É isso que eu estou falando. Observem como fica diferente. Observem como é identificado facilmente, né? Eu acho que vocês não tinham parado para pensar que um era regular, o outro era irregular, mas tenham em mente que já leram muitos textos em que viram o verbo haver conjugado de diferentes maneiras e perceberam que aquela pessoa tem um domínio de norma mais alto, um grau mais avançado, tá certo? Exemplificando, muitos importantes passos já foram dados na tentativa de se reverter esse quadro. Entretanto, para que seja conquistada uma convivência realmente democrática, hão de ser analisadas as verdadeiras causas desse mal. Hão de ser analisadas. Cadê o amarelo aqui? Hão de ser analisadas. Muitos importantes passos já foram dados na tentativa de se reverter esse quadro. Para que seja conquistada uma convivência realmente democrática, hão de ser analisadas. É o mesmo que dizer, devem ser analisadas as verdadeiras causas desse mal para que seja conquistada uma convivência realmente democrática. Então, assim, ao invés de eu utilizar o verbo dever, ao invés de eu utilizar aqui, babada essa minha letra, viu? Minha letra no quadro é essa aí, minha gente. Coatura ou surta? Isso é um M, é? Brasil não tá aparecendo não, mas tudo bem. Minha gente, tá horrível isso. Peraí. Vou escrever direitinho. Devem. Ai, meu Deus. Devem. Passar um traço aqui. Isso. Devem ser analisadas as verdadeiras causas desse mal. Então, optei por utilizar o verbo haver, que aparece para o meu corretor, que eu tenho um domínio de norma e um excelente domínio de norma, porque eu sei a diferença entre o verbo regular e irregular, e eu sei não só a diferença entre eles, mas eu sei aplicar, tá? Então, aqui está um exemplo que eu
eu trago exemplos. E aqui eu tenho uma lista de verbos irregulares, como eu falei para vocês, alguns que eu considero mais relevantes e que eu acho de suma importância trazê-los para vocês, com exemplos. Então, o verbo haver, o ão, numa frase ficaria assim: para solucionar a miséria, hão de ser incentivadas políticas públicas de combate à fome. Para solucionar a miséria, devem ser incentivadas. Substituir, tornei minha redação diferente e garantir a aplicação de uma estratégia muito válida. Mantiver, enquanto a omissão do Estado se mantiver, haverá miséria no mundo. Eu poderia, ao invés de utilizar se mantiver, poderia ter colocado: enquanto a omissão do Estado continuar, haverá miséria no mundo. Então, optei por não usar continuar porque fica na base da normalidade e utilizei por se mantiver. Antes de eu passar para o propuser, eu estou me lembrando que eu fiquei de comentar com vocês uma música que eu acho que muita gente conhece e que ela está errada na conjugação do seu verbo, que é aquela: quando o sol se pôr, meu amor, nananana. Quando o sol se pôr, não, quando o sol se puser. Então, eu lembrei de apresentar esse trecho para vocês, porque todo mundo canta assim, nunca foi questionado, mas eu acredito que algumas pessoas que têm noção dessas diferenças de verbo regular e irregular já identificaram, mas uma pessoa que percebe que em uma oração o verbo foi colocado como regular, mas deveria estar irregular, é uma pessoa que tem um conhecimento de fato a mais, tá certo? Não é algo fácil de se perceber assim, de dizer que tá colocado de maneira incorreta, não, porque é um domínio muito específico, tá? E a gente tá aqui para garantir esse domínio específico, porque ele nem pede ele. Mas é para mostrar para vocês que muitas vezes passa despercebido, é super natural, mas que a gente não cometa esse erro, tá? Tem até outra música de uma banda que, já que a gente tá no verbo se mantiver, é assim o trecho. Ficar ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada. Talvez não se importe se eu te manter acordada. Se eu te manter acordada. Não é manter acordada, se eu te mantiver acordada, tá? E também passou despercebido, uma galera imensa canta essa música, mas a pessoa que identifica tem sim um domínio diferente, ok? Seja esse tipo de pessoa, tá? Propuser, um verbo também que eu considero bastante relevante, por isso que eu trouxe. Quando a sociedade se propuser, não é quando a sociedade se propor, é quando a sociedade se propuser a repudiar o preconceito, o país será mais solidário. Dispuser. Se o Estado se dispuser a combater notícias falsas, haverá maior credibilidade na mídia, tá? Se o Estado se dispuser, não é se dispor, porque tem um se, e aí a gente entraria para uma aula de gramática, mas enfim. Se o Estado se dispuser a combater notícias falsas, haverá maior credibilidade na mídia, tá? Lembrando, façam a listagem de mais verbos irregulares, são muitos, são difíceis de serem, são mais complicados de serem conjugados, porém são de suma importância e fazem parte de uma estratégia que nós estamos utilizando. Obtiver, cada proposta da lei que obtiver, né, muita gente troca isso por, cada proposta da lei que tiver apoio, não, que obtiver apoio, possuir, que garantir apoio popular, deve ser valorizada pelos parlamentares. Ok? Aqui, ó, deve ser, eu utilizei o deve, ao invés de utilizar o a, né, que eu mencionei que a gente pode fazer essa substituição. Cada proposta de lei que obtiver apoio popular há de ser valorizada. Mas eu, ao invés de colocar o a, para não ficar algo em excesso, porque a gente peca também no excesso. Eu exceder a utilização desses recursos, dessas estratégias, também não é válido. Mas eu utilizar com propósitos muito delimitados e no momento correto da minha redação, sim, muito válido. Então, obtiver é um verbo que eu trouxe para vocês que deve sim ser repensado. Lembre-se, redação é estratégia. Enfim, galera, nós vamos dar continuidade para mais formas de gabaritar a competência 1, mas eu espero que vocês tenham aprendido, que tenham terminado essa aula
diferente da forma como iniciaram, ok? Espero de coração que esteja sendo muito eficaz na vida de vocês. Todos esses conhecimentos, eu sei que será. E quem está usufruindo deles de maneira muito correta, muito coerente, vai sim ter a sua vitória. Tanto merece. Não fiquem frustrados, porque redação é de fato, a gente precisa de um auxílio e de um condicionamento. E eu tô aqui para isso, tá? Beijo grande para vocês e até a próxima aula, queridos.